episódio que eu compartilhei com vocês sobre a nossa geração atual. Será que essa geração é fraca? Raiz versus Nutella? Eu tive uma repercussão muito legal, muitos comentários muito ricos de vocês a respeito do assunto. E eu pensei em trazer, então, um pouco mais aprofundado, características a respeito dessa geração atual, que é a geração Z. Talvez você escute falar por aí, já tenha ouvido falar sobre Gen Z, geração Z, e talvez você ainda esteja meio perdido, não sabe o que significa esse papo todo de geração, e muito menos o que que a geração Z representa. Então, é importante que a gente entenda as características de cada geração, para que a gente possa ir entendendo as mudanças que a sociedade vai enfrentando e como que isso impacta a nossa vida. Eu, como psicóloga, né, estudiosa do comportamento humano, não deixo de ter um pezinho ali também de antropóloga, porque entender o ser humano, e aí não só antropologia, filosofia, sociologia, tudo isso são ciências que vão contribuindo muito com a psicologia, porque não tem como a gente entender a psique humana, a mente humana, de forma isolada da sociedade. A gente entende o indivíduo, entende a sua mente a partir de um recorte, de um contexto social, histórico. Então, muito do que eu vou te falar aqui hoje, né, não é de uma pesquisa psicológica, né, dentro da psicologia, mas a psicologia usa deste conhecimento porque a geração atual ela tem aí muitas questões de saúde mental, como a gente já falou naquele outro episódio. Se você ainda não assistiu, vou deixar aqui o link agora mesmo aqui na tela para você depois ir lá assistir. Vou deixar na descrição também esse episódio, porque vai complementar muito do que a gente vai falar aqui hoje. Essa palestra que eu dei semana passada, eu chamei de Desvendando a Geração Z, Estratégias para a Liderança do Futuro. Porque líderes, se você é um líder, um gestor, se você trabalha nessa área, né, lidando com pessoas de forma geral, você precisa entender sobre a geração Z. Porque geração Z são as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho agora, que estão, né, ativas no mercado de trabalho. Se você lida com pessoas dos seus 20 e poucos anos, de forma geral, seja no trabalho, seja na escola, seja na sua família, se você tem um irmão, uma irmã, um sobrinho, uma sobrinha, talvez você que está me ouvindo seja alguém da geração Z. Como que você sabe isso? Se você conhece alguém, ou se você é alguém nascido entre 1996, meados ali, né? 95, vocês podem entrar um pouco também. Entre 1996 e 2010, essa pessoa se enquadra na geração Z. E isso é preciso você entender, porque é muito difícil quando a gente lida com pessoas de gerações diferentes, porque a gente tem crenças diferentes, formas de viver diferentes, valores diferentes, e isso dá choque muitas vezes no mercado de trabalho, né? Essas gerações são obrigadas a conviverem juntos, trabalharem juntos, mas na família também acontece. A gente precisa viver na mesma casa de pessoas de gerações completamente diferentes, e muitas vezes isso é difícil. E os desafios que a gente tem muitas vezes de relacionamento têm a ver com as diferentes gerações nas quais nós pertencemos. Então, assim, muitas décadas atrás, a gente contava né, gerações de uma forma mais espaçada. A gente não entende gerações como assim, o pai, a mãe, o filho, o neto. Não é assim. A geração ela é marcada muito pela tecnologia. Então, os estudos geracionais, a literatura mostra, né, que essas gerações elas vão sendo marcadas pela tecnologia, e antigamente a tecnologia ela mudava muito mais rápido, muito mais lentamente, aliás, e hoje em dia muda muito rápido, por isso que gerações, às vezes, até de idades próximas, são muito diferentes. Então, para a gente falar de geração Z, eu vou dar só assim, uma visão geral das gerações anteriores. Então, começou-se a estudar e falar sobre as gerações, obviamente tiveram outras antes, né? Mas a gente começa a ver mais conteúdo e material sobre isso a partir dos baby boomers. Talvez você já tenha ouvido falar. Baby boomers foram aquelas pessoas nascidas entre 46, mais ou menos, tá? Isso varia de acordo com cada estudo e tudo mais, mas é mais ou menos ali de 1946 até 64. Seriam, talvez, se você é um Gen Z aí me ouvindo, né, a idade do seu avô, da sua avó, hoje pessoas que estão nos seus 70 e poucos anos, 80 e poucos anos. Então, os baby boomers foram aquelas pessoas que nasceram pós Segunda Guerra Mundial, onde houve um boom de nascimento de bebês com os homens voltando da guerra. Isso é um recorte, né, dos Estados Unidos, Europa ali, só que isso reflete também no Brasil,
E é uma geração que, falando de um comportamento de trabalho, de tecnologia, né, eram pessoas que tinham que batalhar muito para conseguir as coisas, lidaram diretamente com a escassez, pessoas que valorizavam muito a estabilidade profissional, a estabilidade familiar, muito diferente de hoje em dia, né? Aí a gente vem depois disso, a geração X, eu vou passar rápido, porque não é a intenção desse podcast dar uma aula de todas as gerações, eu quero chegar na Gen Z, tá? Mas a galera nascida ali entre 1965 e 1980 já são consideradas geração X. A geração X já foi uma geração que começou a ter um pouco mais de abundância ali, né? E começaram a valorizar muito mais a ambição, a dependência ali do trabalho, aquelas pessoas bem workaholics, pessoas que valorizavam muito títulos, diplomas, cargos. Eu tenho 29 anos, os meus pais são bastante jovens, têm 50 anos, e eles nasceram em 74. É isso, né? 74. E eles, então, acabaram de fazer, né, 50 anos, e são pessoas da geração X e pessoas que valorizavam muito títulos, diplomas, cargos. Então, foram pessoas que incutiram em mim, por exemplo, uma necessidade de fazer a faculdade, de talvez ter um concurso público assim como eles, né? Foram pessoas que batalharam muito ali, estudaram e conseguiram passar no concurso público, e eles valorizam muito essas coisas. Ainda é uma geração que valoriza muito a casa própria, o carro próprio, financiavam coisas, né, para poder tê-las. Então, valorizam muito esse aspecto. É uma geração que começou a ter acesso à tecnologia, à internet, vamos falar, né, a internet, numa idade mais avançada. Então, embora eles hoje possam estar bem adaptados a uma era digital, eles não têm tanta familiaridade e são bastante, ainda, né, mais atrasados, assim, não tão por dentro de tudo, mas eles utilizam, eles usaram muito até para o trabalho, mas eles não têm a mesma facilidade que a geração seguinte, né, que são os millennials e depois muito mais os Gen Z, que são nativos digitais. Aí depois a gente vem com os millennials. Acho que a grande parte das pessoas que me ouvem aqui nesse podcast, eles são millennials e Gen Zs. Os millennials, ou geração Y, eles são aqueles nascidos na década de 80 até 96, mais ou menos, até 95 ali. Então, essas pessoas, eles já cresceram numa era mais digital, numa era globalizada. Eles vieram já numa pegada, assim, de quererem trabalhar com algo que eles se identifiquem, querendo ser, né, se sentir motivados, valorizados no ambiente de trabalho. São pessoas que por terem, né, já tido acesso à internet muito mais cedo, eles cresceram no mundo dos blogs, dos vlogs, de compartilhar, uma geração que gosta de compartilhar seus pensamentos, suas vivências e tudo mais. São pessoas multitarefas, muito ambiciosos, não se conformam com as coisas, buscam sucesso. Isso aqui é um recorte muito geralzão, tá, gente? Tô dando aqui um recorte bem geral. Mas, se você conversar com alguém dessa época, você vai ver muitas características muito parecidas, né? A década de 80, a década de 90. Isso aqui foram pessoas que eram adolescentes ali, na década de 80, 90. Na verdade, eram adolescentes na década de 90 e amam a década de 90, lembram dos anos 2000, né? Então, essa pessoa aqui, ela tem aí os seus 30 a mais, já passaram dos 30 anos, são dos seus 30 e poucos anos, e convivem diretamente com muitas pessoas da geração passada, como também de Gen Z. E sente uma nostalgia aí da sua época, né? Das bandas e tudo mais. Tem esse apego muito grande ali com a década de 90 e tudo mais. A gente vai. A gente viu uma diferença muito grande na relação com o trabalho. Isso é o que eu falo muito nas palestras. O quanto a geração, os millennials, eles já têm uma relação com o trabalho de querer, como eu falei, se encontrar um propósito, ver um sentido. Não querem só trabalhar e seguir o status quo. Eles começam a questionar as coisas. É uma era também das mulheres, muito negócio do girl boss. Essas mulheres millennials, muitas delas se dedicaram para o trabalho, que queriam também construir uma família, queriam também serem mães, mas focaram no trabalho e deixaram a maternidade para depois. Então a gente vê muitas mulheres millennials com seus 30 e poucos anos que ainda não tiveram filhos, não sabem se querem ter, algumas aí estão tentando, têm dificuldade porque deixaram para, né, para um tempo ali bem final mesmo, porque foi uma época que a mulher já estava
muito inserida no mercado de trabalho, trabalhando muito e tudo mais. A gente já vê uma diferença muito grande com Gen Zs, porque Gen Z, se você for conversar com mulheres Gen Zs, jovens, elas, a grande maioria já não quer mais ser mãe, não quer mais, muitas vezes, nem se casar. Então já a gente vê diferenças muito grandes, isso é muito importante a gente entender. E aí a gente chega no Gen Z, gente, que é quase, assim, uma figura muito diferente. É engraçado que, assim, quando eu vou estudar sobre isso e conversar com as pessoas, eu vejo que sempre quando tem uma nova geração entrando no mercado de trabalho, é uma geração que é taxada de imatura, de imediatista. Aconteceu a mesma coisa com os millennials quando eles estavam entrando no mercado de trabalho, tá? Isso aí lá por 2010, por ali, né? Quando essas pessoas começaram a trabalhar, também eram taxadas assim, como os Gen Z estão sendo hoje, mas os Gen Z vêm ainda com mais intensidade, porque eles são nativos digitais. Os Gen Zs, então, são aquelas pessoas que nasceram ali entre 96 e 2010, eles têm seus 20 e poucos anos, e tem alguns Gen Zs mais novinhos, 14, 15 anos, ainda não entraram no mercado de trabalho. Eu tenho até Gen Zs me ouvindo aqui enquanto eu gravo, então eles vão poder depois compartilhar aqui comigo as suas reflexões, mas os Gen Zs, eles cresceram em um ambiente único na história. E aí eu quero deixar a indicação de um livro fantástico, só que não tem em português. Eu conheço o autor desse livro, inclusive ele me pediu para fazer um endosso do livro, eu não consegui fazer, não consegui ler a tempo, foi bem quando o meu primeiro filho estava nascendo. Mas esse livro é fantástico, ele chama Aliens Among Us, sobre, tipo, aliens entre nós. E aí ele fala sobre a geração Z, tudo sobre geração Z. É incrível esse livro. Depois você pode procurar, tem na Amazon para vender. Se você lê em inglês, baixa no Kindle aí e você consegue ler. Mas é o seguinte, ele fala então desse ambiente único na história que Gen Z nasceu. E aí aqui começa a ficar muito interessante até para mim como psicóloga para entender por quê. Porque as pessoas criticam muito a geração Z, os mais velhos. É uma geração superficial, só quer saber de internet, não olha no olho, só quer saber, só fica ali enfiado no celular, não quer saber mais de estudar, perderam os valores. Eles têm 1 milhão de rótulos, são preguiçosos, imediatistas, imaturos. São jovens, gente. São jovens, assim como todos nós já fomos. E eu sou, assim, defensora, porque eu tô um pezinho ali, outro cá. Eu nasci em 95. Então, assim, tem coisas que eu me identifico com Gen Z, muitas coisas ainda um pouco mais millennial, mas eu tô bem em cima do muro. Então, eu entendo muitas coisas e acho que a gente precisa, sim, ver o potencial dessa geração que tá vindo. Qual que foi esse ambiente único na história? 4 pontos desse ambiente único na história. Vou falar de cada um deles. Primeiro ponto, tecnologia. Primeira geração que é nativo digital, cresceu com a internet, cresceu com smartphone, celular, tablet. Isso já faz parte do lifestyle, do estilo de vida, de como eles vivem a vida. Embora a gente tenha alguns que não tem rede social, não usa tanto, a grande maioria cresceu e sabe manusear com muita destreza, muita facilidade e não imagina a sua vida sem o seu smartphone. Então, isso já é uma geração completamente diferente de todas as outras que vieram antes, tá? Eu não cresci com internet, eu tive até acesso, eu tinha 10, 11, 12 anos, sei lá, internet de escada. Então, era já uma realidade bem diferente, não era acesso 24/7 como a gente tem hoje. Segundo ponto desse momento único na história, acesso a notícias do mundo inteiro 24/7, ou seja, né, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Antigamente, algumas décadas atrás, até quando eu era criança, para você ter acesso a notícias, ou você comprava um jornal, ou você ligava no noticiário, não passava o tempo todo, tinha o Jornal da Manhã, tinha o Jornal do meio-dia, da noite, você não tinha acesso a notícias o tempo inteiro. Ou você podia ouvir a rádio, mas também tinha programação da rádio, não era notícias o tempo inteiro. Hoje você abre o seu celular e você tem notícias do mundo inteiro. Você sabe todas as tragédias, as guerras, os assaltos, as catástrofes, tudo que está acontecendo, não só na sua cidade, no seu bairro, como no mundo. É impossível isso não afetar a forma como o cérebro do Gen Z funciona. Por isso não tem como a gente comparar, porque são mundos diferentes. O terceiro ponto que compõe esse ambiente único na história são as redes sociais. É a primeira geração que desde criança tem acesso à rede social. É a primeira geração que está mais conectado com o virtual do que com o real. Que cresce com TikTok, com a possibilidade de viralizar, de ficar famoso, de
ter centenas de pessoas curtindo um conteúdo, te criticando, te cancelando. Claro que hoje nem todos os pais deixam os filhos terem rede social desde criança, mas eu vejo uma proteção maior até com a geração mais nova. Eu vejo hoje pais mais conscientes com as crianças de agora, que é a geração alfa, que ainda vai vir a ser estudado. Tá sendo estudado já, né? Mas assim, os Gen Zs, eu vejo que eles tiveram acesso à rede social muito jovens. Até eu, desde 12, 13, 14 anos, tinha rede social. Então, é uma idade bastante nova e hoje em dia a gente vê crianças mesmo tendo redes sociais e tendo essa questão de. Eu tenho até uma pesquisa que mostra aqui, é desse livro que eu trouxe para vocês, tá? Que geração Z tem 40% menos tempo pessoalmente com seus amigos. Ou seja, eles não estão praticando tantas habilidades sociais. Tem 40% menos tempo pessoalmente do que a geração anterior, tá? Então, assim, são os maiores índices de suicídio e depressão de qualquer outra geração. Eles são expostos a notícias o tempo todo, como eu já falei. Eles têm 35% de toda a sua comunicação é digital, ou seja, é uma geração que se expressa muito melhor escrevendo, falando por WhatsApp, às vezes, do que pessoalmente. É uma geração diferente. Se eu, como psicóloga, entendo que Gen Z se expressa melhor, a grande maioria se expressa melhor escrevendo por mensagem, com emojis, com memes, com GIFs, será que eu, como psicóloga, consigo alcançar essas pessoas de uma forma diferente, ajudar elas por canais diferentes? A gente precisa olhar para isso e estudar. Embora a gente precisa trazê-los para fora disso, treinar habilidades sociais, eu também preciso alcançar essas pessoas onde elas estão. Isso é muito, muito importante, tá? E então, voltando, né? Falei da tecnologia, notícias do mundo, redes sociais, e o quarto ponto que eu achei fantástico que esse livro traz. É uma crise na paternidade e na liderança. Gen Z, eles têm uma crise muito grande com paternidade e liderança, porque eles não conseguem, muitas vezes, admirar líderes mais velhos. Eles se decepcionam muito, né? A gente vê figuras de líderes. Eles são uma geração que valoriza muito a verdade, a ética, a integridade. E eles não vão admirar e não vão querer um líder que prega o que não faz, que não faz aquilo que fala. E eles também têm, muitas vezes, uma ruptura com as gerações mais velhas em relação à paternidade, pais muito ausentes. Eles foram criados por pais que estavam muito inseridos no mercado de trabalho, que ficaram muito tempo, às vezes, né, ausente de casa. Também temos os maiores índices de divórcio, então já mostra que muitas dessas pessoas não cresceram com o pai e a mãe presentes. Então, existe uma crise aqui de liderança sobre Gen Z. Eles são uma geração que tem uma característica de quererem ser mentoreados, eles gostam muito de serem mentoreados, guiados, porém não por pessoas mais velhas, mas sim, muitas vezes, por pares. E pares ao redor do mundo inteiro, porque hoje eles podem ter contato com pessoas de qualquer lugar do mundo. Então, se eles puderem escolher uma pessoa que eles se identifiquem, da mesma idade, mas que tenha algo para agregar, eles vão preferir alguém assim do que muitas vezes alguém mais velho. Então, tem uma dificuldade do Gen Z, sim, de se conectar com gerações passadas, de honrar, de respeitar e de querer se inspirar em gerações mais velhas. Isso, gente, é um recorte geral. Você vai falar, mas eu sou Gen Z, mas eu não sou assim, eu amo minha avó. Tá bom, não estou falando de você. Mas, no geral, a gente vê uma ruptura com as figuras mais velhas. E isso é perigoso, porque é importante essa conexão das gerações, tá? Então, Gen Z tem dificuldade de ver e de ter líderes e de ter, muitas vezes, essa admiração e conexão com os seus pais. E aí, gente, eu tava vendo, muito interessante, assim, alguns vídeos e alguns reels. É um ambiente de pesquisa para mim, assim, o TikTok, o Reels. E tem alguns vídeos muito legais que aparecem nas redes sociais que mostram como que Gen Z enxerga o mercado de trabalho hoje. Então, assim, hoje é muito falado, né, sobre burnout, sobre exaustão, sobre estabelecer limites. A geração Z é uma geração extremamente preocupada com a qualidade de vida e o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. A maioria deles vai preferir, às vezes, um trabalho que não ganhe tanto, mas que não faça com que eles fiquem exaustos e roube a qualidade de vida que eles tanto valorizam. Isso pode ter. As gerações mais velhas vai ver muitas vezes como mimimi, como desculpa, como geração fraca.
Na verdade, a gente vê que as gerações passadas priorizaram o trabalho acima da vida pessoal e muitas vezes em detrimento da própria saúde e da própria família. E isso não trouxe necessariamente bons frutos. Isso trouxe prosperidade financeira, isso trouxe crescimento profissional, mas em detrimento de outras áreas. A gente vê um movimento contrário de geração Z querendo botar o trabalho às vezes em segundo plano, valorizando essas outras coisas. É muito importante que a gente encontre um equilíbrio dentro disso, porque se a gente também não tiver Gen Z trabalhando duro, entendendo que é preciso se dedicar, e vão ter fases talvez que você vai trabalhar mais do que você gostaria, mas que você está focando no objetivo, focando no longo prazo. Se a gente não tiver essa mentalidade, a gente não vai conseguir fazer com que Gen Z cresçam no ambiente de trabalho para assumirem cargos de liderança, para que tragam uma transformação verdadeira. Mas a gente também não quer voltar no passado, porque assim, falar de burnout, falar, é modinha, não é moda, na verdade, a gente está dando nome para coisas que já existem há muito tempo. E talvez eu lembro da minha mãe entrar diversos momentos em exaustão, em esgotamento profissional, dela ter crise de torcicolo, crise de ansiedade, porque ela trabalhava muito. Mas na época dela isso não tinha nome, isso não tinha solução, não tinha caminho, e ela não ia buscar ajuda, entende? E aí eu hoje, o que eu faço com isso? Eu busco encontrar um equilíbrio, mas por isso que eu não tô nem lá nem muito cá, assim, eu valorizo muito o equilíbrio. Eu amo cuidar da minha família, ter momentos pra mim, mas eu também entendo o valor do trabalho duro e de que eu preciso, às vezes, sacrificar algumas coisas em prol dos meus objetivos. Então, será que é possível a gente encontrar um equilíbrio? É isso que a gente precisa fazer ao ver as gerações e buscar esse equilíbrio. Então, Gen Z vai ter essa questão. Então, eu até vi um Reels que ela falava, ela tava tipo, eu quero um trabalho que seja, respeite meus limites pessoais, que me dê trabalho, horário flexível, home office, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tipo, um monte de exigências. E aí, no Reels, né, a pessoa fala, não, isso não vai estar tendo, só vai ter um trabalho que te explora, te faz trabalhar além da hora, não te valoriza, não sei o que, não sei o que, não sei o que. São dois extremos, entende? A gente pode, hoje tem muitas empresas que estão também se conscientizando sobre essas questões e a gente pode encontrar um equilíbrio nisso. Mas se você quer saber, Gen Z, você está me ouvindo, então você tende a ficar já com muito pé para trás, com medo de ficar adoecido, de desrespeitar meus limites. Então, talvez você vai ter que se abrir um pouco mais e entender que as coisas têm processos. Você não vai ser promovido do dia para noite, porque aí são outros reels que eu vejo de pessoas fazendo piada da geração Z. Que daí é um Reels lá, eu queria poder mostrar pra vocês, assim. No YouTube até poderia mostrar, mas aí vai ficar difícil aqui, eu vou falar mesmo. Mas é um carinha, tipo, zoando, tá? E aí ele fala assim: e aí, chefe, então, quando que vai vir a minha promoção? Poxa, eu tô aqui há uma semana, já sei fazer tudo que todo mundo que faz. E aí o chefe fala: pô, você acabou de entrar. E aí fala, aí depois de um tempo, não, olha, eu tenho uma promoção pra você. E ele fala assim: mas eu vou ter que fazer mais do que eu faço? Não, não quero, prefiro ficar aqui onde eu tô. E aí fala: nossa, trabalha muita pressão. Como é que vocês aguentam? Tem que ficar mandando todo dia, tem que fazer a mesma coisa. Então, assim, essa é a forma como as gerações mais velhas muitas vezes vêm e julgam a geração Z. Então a gente precisa trazer uma conciliação. Eu dei essa palestra semana passada e era todo mundo, não tinha ninguém, um Gen Z ali, eram os gestores mais velhos. E realmente eles ficam apavorados, porque a maioria dos Gen Zs que eles têm contato são pessoas assim, que querem uma promoção muito rápida sem fazer por onde, que tem muitas vezes medo de adoecer, que fala, já sofri 3 burnouts e tem 22 anos. Então, isso passa imaturidade, fragilidade, parece que é uma pessoa que não está disposta a pagar o preço para chegar lá. Então, como que a gente consegue comunicar os nossos valores, estabelecer limites, ter uma relação saudável com o trabalho e, ao mesmo tempo, trabalhar duro, mostrar que nós temos ética de trabalho, que a gente vai, né, ter ambição, ter os objetivos e ter paciência para chegar lá. Esse é o recado para todas as gerações que estão me ouvindo aqui, tá? Então, assim, eu vi um Reels muito legal da Isabela Matti, até perguntando para o pessoal da Gen Z, tipo, o que eles acham que seria um trabalho ideal. E foi fantástico as respostas, muita coisa boa. Mas, basicamente, assim, eles falavam muito, né, do equilíbrio da vida profissional e pessoal, do questão do home office, né, da flexibilidade de horários, de uma boa liderança, de líderes preparados, de um plano de carreira estruturado. Então, tem coisas muito
pertinentes que eu acho interessante das empresas, e até eu como empresário, eu também tenho pessoas que trabalham para mim, até eu comecei a refletir, falei: "Realmente, a gente tem que conseguir conectar com essa geração naquilo que eles desejam. Eles não vão ter tudo tão rápido. E a gente precisa dialogar, a gente precisa conversar. Assim como eles também precisam ter mais paciência, entender que nem toda empresa tem um plano de cargo, de salários estruturado. Você precisa entender qual é o perfil da empresa que você está entrando e entender se é aquilo que você quer para aquele momento. Então, assim, é uma geração fantástica. Eles são tem tudo isso aqui que eu falei, mas eles são extremamente conectados com as tendências, eles são pessoas muito criativas, são pessoas que têm uma empatia, uma sensibilidade, uma vulnerabilidade maior, porque são pessoas que cresceram numa geração em que não é vergonha falar de emoções, falar de sentimentos, buscar ajuda, o contrário dos pais deles, por exemplo. Então isso tudo faz de uma geração também muito importante. São pessoas que têm um senso de empreendedorismo muito legal. Eles querem fazer parte de projetos que brilhem os olhos, que façam eles quererem fazer parte daquilo. Então, eles não vão para um trabalho qualquer só pelo dinheiro, se eles puderem, né? Eles querem sim fazer parte de algo maior do que eles mesmos. Então, para empresas e líderes que têm uma visão grande, que têm um sonho assim bacana, é muito legal ter Gen Z perto, porque eles realmente vão dar o sangue quando eles estão conectados com aquilo, entende? Não vão estar ali só de corpo presente. Então, isso tudo que eu falei, gente, eu sei que tem uma grande crise de saúde mental, como eu já falei, e inclusive de um relatório do Great Place to Work, eles trazem que a saúde mental se tornou o maior desafio para a gestão de pessoas. Então, realmente, a geração Z, eles trazem desafios para a gestão, porque eles não vão aceitar qualquer coisa, eles estão cuidando da sua saúde mental, eles vão colocar limites no geral, mas a gente precisa conseguir encontrar, conciliar tudo isso. E se você é um Gen Z que me escuta, busca amadurecer, busca se fortalecer emocionalmente, porque quando você faz isso, você vai se destacar e muito nas empresas onde você for. Não significa que você vai se desrespeitar, que você vai fazer coisas que vão contra os seus valores, mas se você conseguir se fortalecer um pouquinho mais, mostrar o seu trabalho, ter paciência, conectar com as gerações mais velhas, ser alguém que não fica só valorizo quem tem influência, quem tem seguidores. Se você consegue sair um pouco da bolha da tua geração e entender tudo isso, você vai ser um Gen Z incrível, maravilhoso, e o mercado de trabalho vai te amar e vai desejar ter um profissional como você. Isso eu sei que eu falei bastante de mercado de trabalho, mas acho que pode agregar muito para vocês aqui. Todos os meus conteúdos vão te ajudar a amadurecer e a se desenvolver nesse sentido. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu termino com uma frase fantástica do livro do Steven Robertson, que é: nosso mundo hoje precisa de pais e líderes que não superprotejam nem sejam negligentes, mas que estejam dispostos a aprender novas habilidades e aprimorar as antigas, a fim de ajustar sua abordagem para se conectar deliberadamente com a geração Z e com as gerações que a seguirão. Então, se você é um líder, se você é um pai, uma mãe, esse episódio eu acredito que vai te ajudar muito, inclusive, a conectar e valorizar mais o seu filho e não ficar julgando, dando rótulos e simplesmente rejeitando tudo que para você é diferente, para você não faz sentido. Isso só vai afastar as próximas gerações ao invés de unir e trazer essa conciliação que a gente precisa para a gente poder construir um mundo melhor.